Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast do nosso canal Pode Todos aqui da ONG Pequeno Cidadão. Eu sou Renato Sarro. Eu sou Heloísa Lopes. Eu sou Isadora Teles. Estamos com o nosso entrevistado de hoje, o tão querido da cidade, que é o vereador Renan Queiroz, de São Bernardo do Campo. Olá pessoal, prazer, obrigado por me receber aqui. Bem, a primeira pergunta, você sempre quis se tornar vereador? Olha, você trabalhar com o poder público, eu acho que é uma coisa que às vezes acontece meio que até natural. Eu me formei em educação física, sempre trabalhei com o público, meu pai foi comerciante, também líder comunitário. E aí desde pequenininho eu já trabalhava em campanhas eleitorais, sempre gostei, né? Eu fiz de tudo um pouco, mesmo em épocas lá atrás que eram outras regras eleitorais. E aí fui fazendo alguns cursos, me especializando, fui trabalhando com esporte e gestão também, que acabava envolvendo gestão pública. Então, por exemplo, lá em São Caetano eu trabalhava na Secretaria de Esporte com o futebol feminino. Você acaba lidando também com a gestão política. Então, eu fui meio que automaticamente migrando para essa área de gestão pública, fui fazendo cursos e me candidatei. Então, foi algo meio que natural e gosto do que eu faço, sempre gostei dessa área. Bem, e o que um vereador faz? Olha, um vereador, ele faz... Tem gente que fala que faz duas coisas, mas eu vou colocar 3 pontos importantes de um vereador. Tem gente que fala assim, vereador legisla e fiscaliza. Legislar seria criar leis, revogar leis. Fiscalizar seria fiscalizar as contas do prefeito, do ex-prefeito, ou alguma coisa que acontece de errado na cidade. Mas tem uma outra coisa que o vereador faz que é muito importante e acaba sendo muito amplo, que é representar. Ele é o representante mais próximo da população. Então o vereador fiscaliza, legisla e representa. E quando você fala em representar, muitas vezes o morador ele não tem acesso ao secretário, ao prefeito, ao governador, ele tem muitas vezes acesso ao vereador. Aqui em São Bernardo do Campo são 28. E o que é representar? Estou com um problema que a minha rua, a companhia de água fez um recorte na rua que gerou buraco e ninguém arruma. Então, geralmente essa demanda chega até o vereador e o vereador ele não pode executar, mas ele faz esse meio campo. Ele vai lá, cobra o secretário, tenta entrar em contato com as concessionárias. E representar envolve muita coisa, desde a área da saúde, da área da educação. Então ele é o representante que você tem ali, às vezes, é um interlocutor ali. Você gosta de praticar esportes? Como professor de educação física, já está meio que respondido. O que acontece? Desde pequeno eu gostava de futebol, mas de outros esportes também. E aí eu fui ser goleiro, né? Passei na categoria de base de alguns clubes como Bragantino, Santos, depois profissionalmente Ituano, São Bernardo. E como tinha tudo a ver com a área que eu praticava, eu fui fazer educação física. Então eu fiz licenciatura e bacharelado. Licenciatura é para quem quer dar aula em escola. E aí bacharelado é para quem dá em academia, em clube. Aí eu fiz os dois e depois eu fiz uma pós-graduação em treinamento esportivo. Por que treinamento esportivo? Porque como eu era goleiro e já trabalhava com alto rendimento, eu quis me especializar um pouco mais. E aí eu comecei a trabalhar também numa academia só de goleiro, com o Zete, que é ex-goleiro de São Paulo, no Corinthians também, com futebol feminino e masculino. Então eu me especializei nessa área e também escrevi um livro chamado Profissão de Goleiro, que a gente fez esse livro com o pessoal da USP e da Unicamp, porque também era uma outra dificuldade na minha área, então, que eu via. Às vezes a gente queria ensinar, por exemplo, pega um jovem aqui do Pequeno Cidadão que quer ser goleiro ou quer ser um treinador de goleiro. Não tem nenhum livro que explique para ele o que é isso, como fazer isso. Às vezes tinha livro falando assim, como foi a trajetória do Cássio, como foi a biografia do Rogério Ceni, mas falando da pessoa e não da profissão goleiro. E aí a gente escreveu um livro com 3 capítulos, preparação física, técnica e psicológica. E escrevemos em 2012 e hoje é um manual meio que de referência para até quem quer ser goleiro e quer saber um pouquinho como é que funcionam as técnicas. Então foi uma contribuição que a gente deixou. Você jogaria um time dos seus sonhos? Jogaria, mas olha, vou até te falar, eu sou palmeirense e trabalhei muito, joguei no Santos e trabalhei no Corinthians, mas não tive a oportunidade de jogar no Palmeiras. Jogaria com certeza, mas quando você está nessa área, você tem que ser profissional. Então é o clube que paga suas contas, é o clube que você está defendendo.
Então, quando eu estava no Corinthians, vários jogos contra o Palmeiras, amigos meus que eram corintianos e estavam no Palmeiras, isso faz parte. Aí você tem que saber separar o lado do torcedor pro lado profissional. Isso acontece muito. A maioria dos jogadores hoje dos times, às vezes nem eram torcedores daquele time. Mas é a profissão deles, né? É a nossa profissão. O que você faz no seu cotidiano? Nossa, a gente faz muita coisa, mas um pouco de tudo. A nossa semana como vereador hoje, atualmente, a gente trabalha basicamente de domingo a domingo, mas as agendas são bem corridas. Às vezes a gente consegue tirar, lógico que tem que tirar um tempo para um lazer também, mas a gente atende morador, às vezes acontece de última hora, olha, aconteceu um problema num tal UBS, numa UPA, vai ter reunião com o prefeito, vai ter uma inauguração de viaduto, teve um problema em um hospital. Então ela é dinâmica nesse sentido e tem as agendas mais fixas, né, que quarta-feira de manhã a gente tem a sessão lá na Câmara Municipal, inclusive é aberta ao público, o dia que vocês quiserem ir lá com a ONG, conhecer uma sessão, conhecer a Câmara, é bem legal. Tem as reuniões de bancada, que são antes das sessões, que é onde você conversa com os vereadores sobre os projetos de leis que estão vindo, algumas coisas que estão acontecendo. E tem um outro trabalho dos vereadores também, que são as comissões. Eu participo de algumas. Eu sou presidente da Comissão de Direitos Humanos. Hoje eu estou numa comissão que é mista. As de direitos humanos são problemas variados, né? A comissão mista geralmente vem a aprovação de contas do prefeito, orçamento da cidade. E eu estou como presidente dessa. E tem uma outra que foi muito importante aqui em São Bernardo do Campo também, que foi a comissão do metanol. Teve um caso de bebidas adulteradas aqui que morreu pessoas, inclusive em São Bernardo a gente teve esse problema. São Paulo foi um epicentro, São Bernardo teve muitos casos e a gente montou essa comissão justamente para investigar. E foi uma comissão onde saiu 3 projetos de lei, a gente fechou bares que estavam comprando bebidas sem nota fiscal. A gente teve uma identificação muito grande que não havia essa preocupação da venda de quando a pessoa vai no bar e bebe, a garrafa fica vazia, o que acontece com aquela garrafa? Muitas vezes não era quebrada, era vendida para alguns ferros velhos, e aí é onde estava a adulteração das garrafas. Inclusive a gente convocou para essa comissão o presidente de um dos sindicatos aí que envolve bares e restaurantes, e os números são bem preocupantes, assim, acho que se não me engano mais de 30% das bebidas no mercado hoje são adulteradas. Então, para quem bebe destilado, vodka, cachaça, caipirinha, é preocupante. Então, as sequelas são preocupantes, porque muita gente causa cegueira, teve óbitos. E aí, através dessa comissão, a gente criou leis e criou regulamentações. Teve um ferro velho que a gente mandou uma fiscalização que apreendeu mais de 1.000 garrafas vazias. Então, esses são os trabalhos das comissões que a gente faz também, que é muito importante. O que você gostaria de estudar além das formações que você já estudou? Eu acho que hoje, se eu voltasse atrás, eu faria arquitetura. Eu gosto muito dessa área de construção de cidade, muito passa pela arquitetura. Hoje eu vejo até muitas cidades do Brasil, países vizinhos, evoluindo no sentido da construção da cidade através de um olhar que pense muito no pedestre, que pense muito no transporte público. E a cidade que a gente construiu, principalmente em São Bernardo do Campo, a gente sempre foi uma cidade do automóvel lá atrás, ainda é um pouco, mas a gente precisava pensar um pouco, como algumas cidades estão fazendo, uma cidade mais ligada, conectada, principalmente com tecnologia, com transporte público. Então eu acho que eu faria arquitetura. Arquitetura e urbanismo. Sua família te apoiou quando você quis se tornar vereador? Minha família apoiou, no começo é sempre difícil, porque isso inclusive é uma coisa que eu levo a pergunta para vocês, que eu acho que é um desafio. Às vezes quando eu converso com alguns pais de alunos, né, com o professor que era, e aí às vezes, você perguntar para um pai, o que você quer que seu filho seja, né? Aí ele vai falar assim, eu quero que seja médico, ou você vai falar com a criança, eu quero ser jogador de futebol, eu quero ser doutor, mas eu não vejo ninguém incentivando os mais jovens a se tornar políticos, E eu falo políticos porque, assim, a política ela é muito mais do que um mandato. Hoje eu estou em mandato, mas em breve eu saio. Você pode ser secretário, você pode fazer política sem ter mandato, como líder comunitário, dá para fazer muita coisa. E às vezes eu sinto dessa falta desse incentivo, porque
a gente precisa ter cada vez mais qualidade no papel, tanto do legislativo, vereadores, deputados, quanto também no executivo, prefeito, governadores, presidente. E eu sinto muitas vezes que quem mais devia ir para a sala de aula continuar aprendendo não vai, que é o político. Eu acho que todo político tinha que continuar estudando, porque as cidades, cada dia é um problema novo, evolui muito, a tecnologia ela trouxe muita inovação. Eu acho que as cidades do futuro vão ser cidades tão conectadas e inteligentes que também não vai precisar tanto político. Talvez vai precisar de mais intermediadores, mas políticos nem tanto. Só que para isso a gente precisa de conhecimento, a gente precisa estudar, a gente precisa de mais pessoas jovens com outras visões que entrem na política. E essa é uma dificuldade muito grande, inclusive em relação a mulheres. Eu ajudei a formar, quando chega a eleição, a gente tem que formar os partidos. E hoje a gente tem uma cláusula da legislação eleitoral que fala assim, você tem que ter 30% do sexo oposto. Pode ser 30% mulher, pode ser 30% homem, mas é 30%. Geralmente o pessoal fala que é a cota feminina, porque geralmente mulheres tendem a entrar menos, mas não é. É 30% do sexo oposto. E é uma dificuldade em tentar falar com algumas amigas minhas, falar assim, você tem tanto potencial, você é tão competente, vem pra política. E aí a política, às vezes, tem a questão de ser um ambiente machista, já foi pior, hoje eu acho que tá mais acessível, mas tem também uma restrição. Então eu tenho essa dificuldade em trazer jovens pra política, mais jovens, e também trazer mulheres pra política, que eu acho que ajudaria muito. Pra política no geral, não só para ser candidata, mas para ser secretária, para ser uma prefeita. Então falta mais, eu acho. E quais são os seus planos para 2026? Olha, 2026, eu não sou candidato esse ano tem eleição. Deputado estadual, federal, senador, governador, é muita coisa, né? Presidente. Esse ano provavelmente eu vou trabalhar nas eleições, como agente político eu não ficarei fora. Mas eu vou continuar o meu mandato. Uma coisa que minha preocupação quando eu entrei é assim, eu fui eleito para ser vereador. Eu não poderia, num primeiro mandato, quebrar essa confiança de quem votou em mim. Falar assim, olha, eu te votei para você ser vereador, mas você já saiu, não vai ser vereador, você vai ser candidato a outra coisa. Então eu tenho ali o meu mandato para cumprir em 4 anos. Então eu penso em ficar como vereador mesmo, já é uma decisão. É lógico que apoiar outras figuras políticas, porque uma dificuldade que a gente tem hoje, o município ele tem um orçamento limitado. E aí, como é que a cidade de São Bernardo ou outras cidades fazem para ter um dinheiro a mais para construir, por exemplo, uma escola? Muitas vezes o município não tem, ele tem que ficar pedindo para o governo estadual, para o governo federal, e muitas vezes vem através de emenda. O que é emenda? Você, por exemplo, desculpa, seu nome mesmo é Heloísa. A Heloísa é deputada federal. Aqui foi eleita, muitos votos, ela está lá em Brasília, mas mora em São Bernardo do Campo e tal. Eu vou chegar na Heloísa, como vereador, e falar, Heloísa, a gente está precisando aí de um dinheiro para a saúde, que está faltando remédio, a gente está com problema, a gente precisa construir um hospital. Aí a Heloísa vai articular lá em Brasília e vai trazer uma emenda para São Bernardo. Aí a Heloísa vai chegar, Renan, vamos conseguir 50 milhões para a saúde de São Bernardo. Então, infelizmente, boa parte do orçamento hoje está em Brasília. Eu tenho uma visão que eu acho que o dinheiro tinha que ficar no município. Eu sou municipalista, eu acho que o dinheiro tinha que ficar mais aqui. Mas, infelizmente, o nosso dinheiro, hoje, boa parte dele sai e não volta muito pouco. Isso foi feito muito tempo atrás para poder dar uma estrutura meio que por igual para estados e municípios. Mas também tem uma outra discussão hoje, que tem mais de 1.000 municípios hoje no Brasil, 1.000 cidades hoje, que o que arrecada em imposto não paga nem as contas da prefeitura. Então, faz sentido eu ter uma cidade que não está conseguindo se manter? Não é melhor eu juntar ela com outra? Então eu defendo muito a cidade ser mais autônoma, ter mais dinheiro. Então, por isso que nesse ano eu vou provavelmente apoiar candidatos que vão se eleger estadual ou federal, mas vão trazer recursos para a cidade, porque é isso que a gente precisa hoje. E o que você acha da ideia de colocar um abrigo de animais aqui no Rude Ramos? Olha, o abrigo de animal, eu até falei tem 2 vereadores que trabalham muito na causa, que é o Peri Cartola e o Evandro Rosa. A gente tem hoje a zoonosa ali na Dr. Rude Ramos, divisa com São Paulo. Temos também o hospital veterinário que está sendo ampliado. O problema do abrigo de animais é que, segundo eles que trabalham na área e também falando com outros, é que vai ser
algo que não vai dar conta em um mês. Porque hoje, se a pessoa vê que tem um abrigo de animal na rua do lado, o que ela vai fazer? Muitos fazem. Vão abandonar animais lá na frente. E aí, se você abriu um abrigo para 50 vagas, em um mês ela já está preenchida e você já não dá mais conta. Então, segundo eles, não é uma atitude que resolveria o problema. Infelizmente, a gente sabe, principalmente ali nós temos 4 aldeias em São Bernardo do Campo, né, no pós-balsa, e tem muito abandono de animais naquelas aldeias. Inclusive eu fui numa delas recentemente, tem uma outra ONG que faz um trabalho muito bem feito, que castrou todos os animais, levam ração lá, mas você vê, infelizmente é um ponto que ficou marcado como para abandono de animais. Então se a gente montasse hoje um abrigo para 5.000 vagas, iam vir para animais, iam vir pessoas de outras cidades trazer para cá, ou se não tivesse acesso, iam abandonar animais na região próxima, a prefeitura ia ter que recolher. Então eu acho que o melhor caminho é tentar fortalecer quem faz o trabalho da causa animal, que tem parcerias, veterinários, ONG, e tentar estimular e punir quem abandona animal, que aí é uma coisa que a gente não pode tolerar. Seu trabalho é estressante? Como você lida com isso? Olha, tem dia que sim, tem dia que não. A gente até conversou um pouquinho antes do programa, o vereador ele não executa, então a gente sofre uma cobrança muito grande de muitas coisas que a gente às vezes tenta intermediar, tenta levar para os secretários, tem coisa que é possível, tem coisa que não é possível, então a gente às vezes acaba sendo cobrado por coisas que às vezes não é da nossa responsabilidade. Então por isso que o nosso papel, e muitas vezes eu falo do papel do vereador, é importante vocês terem perguntado isso, para as pessoas entenderem. Então eu falo assim, o vereador, ele não vai construir um viaduto, ele não vai chegar lá no OBS e contratar um médico a mais, ele não pode fazer isso. Tanto é que muitos dos projetos que às vezes os vereadores tentam fazer, eles dão como inconstitucional, que seria que não pode fazer. Porque o vereador ele não pode fazer nenhum projeto de lei que ele obrigue o executivo a fazer. O que seria o executivo? Os secretários e prefeito. Ou que você gere custo. Então, por exemplo, eu faço um projeto de lei que eu vou querer construir um hospital do lado da ONG Pequeno Cidadão. Aí, provavelmente, os procuradores lá da Câmara vão falar assim, não, você não pode. Isso daí é da capacidade do executivo. Você não pode fazer. O que você pode fazer como vereador é uma indicação. Então, eu vou falar assim, olha, os jovens do Pequeno Cidadão me mandaram uma solicitação falando que tinha que ter um abrigo para animais, que tinha que ter um hospital. Então eu estou indicando ao executivo que se analise essa possibilidade para saber se realmente precisa naquela região para poder ser feito esse hospital, esse abrigo para animais. Então, através das indicações a gente consegue fazer algumas dessas demandas. Mas é estressante no dia a dia, ainda mais com a rede social. A gente é cobrado tanto na rua quanto na rede social. A demanda é muito alta, o WhatsApp não para. Então, apesar da gente ter os assessores, eu acho que a maior demanda hoje... Eu sempre trabalhei de domingo a domingo com esporte, mas o desgaste mental ele é muito alto. É muita coisa, é muita gente para falar e às vezes você fica doidinho porque você não dá conta. Esse foi mais um podcast da ONG Pequeno Cidadão. Agradecemos a todos os envolvidos e principalmente ao nosso entrevistado, o vereador Renan Queiroz. E muito obrigado pela recepção aqui. Bacana o trabalho de vocês. Até como sugestão, convidem mais vereadores de outras cidades também, a secretários, que seria muito bacana vocês terem talvez uma visão do legislativo e do executivo. Talvez algum outro secretário de alguma pasta que possa vir aqui e falar um pouquinho, né, de como que é o trabalho, que daí vocês vão conseguir comparar. E agora, para dar um tchauzinho aqui para a câmera, obrigado, gente. Espero que tenham gostado.